quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo, no livro de Atos, capítulo 10. Eu quero ministrar algo que Deus colocou no meu coração. Atos, capítulo 10. Quero ler o versículo 1 ao versículo 8, mas vou trabalhar com você até o 48. Falar um pouquinho sobre Cornélio, sobre o encontro de Cornélio com Pedro, e quero compartilhar com os irmãos algumas revelações que Deus trouxe ao meu coração. Atos capítulo 10, versículo 1 ao versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E ele, quase à hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Agora, pois, envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem sobrenome Pedro. Esse está com um certo Simão curtidor e tem a sua casa junto ao mar. E ele dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falara, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Amém? Fechamos nossos olhos. Paizinho amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento maravilhoso que temos aqui na Tua presença. É bom, Senhor, é gostoso estar diante do Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que vale mais um dia na Tua casa do que 1000 dias em outro lugar, porque é bom estar na Tua presença, Senhor. É bom estar reunido com os irmãos, é bom sentir a presença do Teu Espírito Santo neste lugar aqui, Senhor. Por isso, Senhor, nós somos gratos e peço a Ti, Senhor, fala ao nosso coração mediante esta palavra. O Senhor visita poderosamente, de forma sobrenatural, a cada um de nós que estamos aqui, aqueles que estão nos ouvindo em casa. E, Senhor, à medida que nós fomos ministrando a Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa estar curando vidas, possa estar trazendo alegria ao coração dos Teus filhos de forma sobrenatural, porque a Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e está, Senhor, apta, ó Deus maravilhoso, a penetrar entre juntas e medulas, e está apta a conhecer a intenção do nosso coração. Espírito Santo, fala conosco, ministra poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero falar com você nesse texto, me chamou muita atenção. Deus se revela na oração. Nós vemos aqui Deus se revelando na oração. E nós vemos na palavra de Deus várias evidências de pessoas que oravam e Deus se revelava. Então tem muitas evidências, né? E você vai orar, você vai ver, e que a oração é algo muito importante na vida do cristão. Nós falamos sobre domingo, o último culto que eu preguei aqui, sobre na construção de uma casa sobre a rocha. Dos motivos, uma das atitudes nossas mais importantes, eu creio que é a mais importante, é a intimidade que nós temos com a palavra. Amém? Mas nós precisamos também aprender que a oração, ela precisa fazer parte da nossa vida também. Então, se nós tivermos só a palavra em si, ela é viva, eficaz, transformadora. E ela tem uma finalidade específica na nossa vida. E a oração, ela tem uma outra finalidade na nossa vida. E que ela faz parte também da nossa vida cristã. E que nós também precisamos ensinar a nossa alma a fazer isso.
Então, a leitura da palavra, e hoje eu quero falar um pouquinho, mas assim, Deus que revelando a oração. Nós vemos na vida de Elias, que foi um dos profetas, né? Está lá no livro de 1 Reis, que eu não vou abrir com você, depois você lê em casa. Já aproveita para despertar essa curiosidade, já lê a palavra em casa. No livro de 1 Reis fala sobre Elias. Elias, ele fez uma oração, ele orou a Deus. Olha que coisa tremenda o poder que tem a nossa palavra. A nação de Israel estava vivendo em pecado na época do rei Acabe. Elias falou assim: olha, por causa do pecado, estou tão indignado, a nação virou as costas para Deus, então não vai chover mais na terra 3 anos e meio. Você já imaginou um homem falar que não vai chover 3 anos e meio? Nem quem tem conhecimento da alta tecnologia pode fazer isso, irmão. Elias orou 3 anos e meio, não choveu sobre a terra. Não choveu, o povo vai aprender, 3 anos e meio. Elias declarou uma palavra, e depois 3 anos e meio sem chover na terra, né? A nação de Israel era o alvo principal. Aí nós vemos que chega o momento de 3 anos e meio, que Deus chama Elias, fala: Elias, nós precisamos resolver esse problema aí. 3 anos e meio sem chover, eu te elegi como profeta, você deu uma palavra, e a palavra eu cumpri, e agora vamos trabalhar isso. 3 anos e meio sem chover, e Elias chama o rei Acabe, os profetas de Baal, num grande desafio. E a Bíblia diz que ele fez ali um acordo, falou assim: olha, vocês vão colocar oferecer um sacrifício aí ao Deus de vocês vão clamar. Depois eu vou oferecer um sacrifício ao meu Deus e vou clamar. Quem responder a oração, você vai ver que quem é o Deus Todo-Poderoso e que será o Deus de Israel. Fez esse acordo. O que aconteceu? O profeta de Baal, 400 profetas de Baal ofereceram um sacrifício a Baal, ficaram de manhã até meio-dia clamando ao Deus de Baal para responder fogo sobre aquele sacrifício. Não aconteceu nada. Elias ofereceu o sacrifício, orou, fez uma oração ao Senhor. O fogo desceu do céu e consumiu todo aquele holocausto. Passando disso, Elias vai, ora a Deus, e a chuva volta de novo, chover sobre a terra. Um homem de Deus, cheio do poder do Espírito Santo. E nós vemos também uma fato interessante: Eliseu, na época de Eliseu, que foi o sucessor de Elias, o rei da Síria, ele montava um plano para destruir o exército de Israel. Então ele montava: o exército de Israel vai passar por aqui, então nós vamos montar o nosso acampamento aqui, nossas armadilhas aqui. A hora que eles passarem por aqui, a gente pega ele. E aí toda vez que o rei da Síria montava as armadilhas ali para pegar o exército de Israel, o exército de Israel não passava por ali, ele desviava. E o rei da Síria ficou: mas que coisa, toda vez que eu armo a armadilha para pegar o exército de Israel, ele muda de lugar. Chamou os seus soldados, os generais, os homens de confiança, colocou numa reunião, falou: ó, alguém aqui está entregando meus planos lá para o rei de Israel. E um deles falou: não é não, rei, não tem ninguém aqui te traindo não. O problema é que tem um homem lá em Dotã, que chama Eliseu. E esse homem, quando ele coloca o joelho no chão e ora a Deus, Deus revela os seus planos, até o que o senhor pensa lá na sua cama, Deus revela para ele. E aí ele quis destruir Eliseu, mas mandou soldados prender Eliseu. Quando ele chega para prender Eliseu, Eliseu ora ao Senhor, e ele fala assim: fere esses homens de cegueira, todos os soldados sejam como cegos. E quando ele leva ao rei de Samaria, o rei de Samaria quer matar esses homens, falou: não, você não vai matar, eu vou despedir eles. Ele ora e esses homens voltam a enxergar de novo. Uma oração, o poder da oração, Deus se revelando no poder da oração. Nós vemos Ana, né, ela uma mulher atribulada de espírito, porque não podia gerar filhos. E ela ficava sofrendo muito, porque ela não dava filhos. Naquela época, uma mulher que não gerava filho era muito complicado, diferente de hoje, né? Mas um dia ela, cansada de sofrer, de reclamar, ela fala: sabe de uma coisa, eu vou falar com Deus. Dobra o joelho, vai orar no templo.
e ela se derrama diante do Senhor. Ela sai dali, a primeira noite que ela vai dormir com Eucana, ela já fica grávida. E além dela ter um filho, ficar grávida, ela teve mais 6 ou 7 filhos ainda. Depois desse, gerou Samuel, que foi o sacerdote que ungiu Davi como rei. Deus que revelando na oração. No Novo Testamento, nós temos um momento em que o rei Herodes manda prender Pedro na prisão, para fazer gracinha, apresentar Pedro diante do povo de Israel, mostrar que ele era o maioral, ele era o poderoso. A oração, a igreja começa a orar por Pedro, Deus manda um anjo libertar Pedro da prisão. Quando Herodes vai procurar Pedro para apresentar, humilhar Pedro, cadê Pedro? Não tem Pedro. E aí ele se reúne com o rei de Tiro e Sidom, achando que ele é o rei. Quando o povo diz para ele, esse aí é um Deus. E aí a Bíblia diz que ele morreu naquele momento, comido de bicho. Começou a sair bicho dentro de Herodes. Então, irmãos, Deus é Deus. A resposta de oração, Deus se manifestando na oração. Eu quero falar apenas desses 2 homens aqui hoje, assim no detalhe, porque tem coisas lindas nessa história, que Deus precisa trabalhar com você, trabalhar comigo. Cornélio, a Bíblia diz que era um homem temente a Deus. Ele era um homem religioso, né? Temente a Deus. Pensa assim, um homem temente a Deus, fazia tudo certinho, um homem que orava. Eu creio que Cornélio ficava vendo a atitude dos judeus. Então tem alguma família dos judeus lá que era exemplo para Cornélio, porque tudo que eles faziam, Cornélio era um romano. Então, ele era um homem, a Bíblia diz que ele morava em Cesareia, ele era centurião. Centurião é um comandante de uma guarda de 100 soldados. E ele era muito rico, tinha muito dinheiro. Ele ajudava os pobres, principalmente as pessoas da Judéia. Ele ajudava as pessoas pobres, ele era um homem muito solidário. Então ele ajudava as pessoas pobres. Ele é um homem que orava todos os dias. A Bíblia diz que toda a sua família era temente a Deus, e que ele fazia oração contínua a Deus. Ele jejuava. Ele era um homem assim, muito... você olhava para ele assim, eu vejo que aquela família assim, bem certinha, filhos respeitando o pai respeitando os filhos, a esposa, pagava as contas direitinho, uma pessoa exemplo. E ele orava assim todos os dias. E um dia ele subiu na hora nona, às 3 horas da tarde, ele subiu para orar. E quando ele estava orando, apareceu um anjo para ele e diz assim: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram diante da memória de Deus. Deus ouviu. E isso é uma coisa assim espetacular. Por quê? Lembra que Jesus falou para a mulher cananeia que não é bom tirar das bocas dos filhos e dar para os cachorrinhos? Que Jesus veio para os judeus, né? E a Bíblia fala assim que Jesus ele veio para Israel, mas Israel não o recebeu. Mas todo quanto recebesse, Deus deu o poder de ser filho de Deus. Então ele fala assim: as suas orações. Cornélio, não sendo cristão, não sendo judeu, chamou a atenção de Deus. É lindo ou não é? É lindo. Cornélio, não sendo judeu, não sendo cristão, chamou a atenção de Deus. Então assim, irmãos, o que nos traz aqui é que tudo que nós fazemos para Deus, tudo que nós fazemos para as pessoas, dá a impressão assim que ninguém está vendo, né? Mas eu quero dizer para você que tudo que você faz para Deus, tudo que você faz para ajudar as pessoas, ela fica registrada na memória de Deus. Deus ele vai no momento certo mostrar para você o quanto vale a pena servi-lo. As pessoas muitas vezes, né, não deve ser o nosso coração, mas assim eu quero dizer para você que tudo, a Bíblia diz que o trabalho no Senhor não é vão. Então tudo que você faz para o Senhor fica na memória de Deus. Deus ele se lembra de você no tempo certo, né? Ele vai te entregar aquilo que você precisa no tempo certo. Então vale a pena ser dedicado às coisas de Deus. Vale a pena você se dedicar
a palavra de Deus, vale a pena você dedicar a oração, vale a pena você dedicar o reino de Deus, que você não vai sair com a mão vazia. Então Cornélio, a Bíblia diz que o anjo disse para ele, chegou até a memória de Deus. Sabe o que me faz lembrar Mardoqueu, lá no livro de Esther? Depois você lê o livro de Esther, muito lindo o livro de Esther. Mardoqueu era um homem que era o primo, o tio da Esther. Mas aconteceu uma coisa muito interessante ali. Você que está sendo perseguido pelos seus inimigos, Mardoqueu, ele ficou sabendo de uma conspiração contra o rei. Olha essa que história interessante. Ele ouviu os conspiradores, os amigos do rei, querendo derrubar o rei. E aí ele ouviu os soldados dizendo, agora vou pegar o rei. E ele foi lá e falou para o rei, falou para Esther, Esther falou para o rei, tem uns homens aí que você confia tanto, que ele está querendo te derrubar. E o rei pediu para os investigadores ver se aquilo era verdade. E era verdade. E aí ele mandou prender as pessoas que estavam querendo derrubar o rei. E aí nesse tempo, no decorrer da história, ele colocou no lugar dessas pessoas que estavam querendo derrubar, um tal de comandante da guarda chamado Ramá. E esse cara não gostava de Mardoqueu, sabe por quê? Porque por onde esse cara passava, todo mundo adorava esse Ramá, né? Mas Mardoqueu era um homem temente a Deus, falou, eu não vou me prostrar diante de um homem de forma nenhuma. Eu só vou me prostrar diante de Deus, de homem de forma nenhuma. E Ramá ficava bravo com aquilo. Ele falou, mas todo mundo se prostra diante de mim, porque só esse que não quer se prostrar. Ele falou assim, chegou na casa dele assim, muito amargurado. E a esposa dele assim, pior que ele falou assim, faz uma forca e enforca ele. E aí ele falou, mandou lá o pessoal fazer uma forca. Aí um dia ele acordou de manhã, tudo feliz, vai ser hoje o dia. Vai ser hoje que eu vou enforcar Mardoqueu. Aí ele acordou bem de manhãzinha, falou, eu vou ser o primeiro a falar com o rei hoje para pedir a cabeça de Mardoqueu. Aí levanta cedinho e vai falar com o rei. Aí naquela noite o rei não dormiu, perdeu o sono. E como ele perdeu o sono, ele falou, não vou dormir, perdi o sono, não sei o que aconteceu. Eu vou pegar as crônicas daquilo que acontece no reino. Aí ele estava lendo as crônicas lá, e aí ele parou naquela situação, falou assim, aqui, tal dia, assim, assim, tal horário, um tal de Mardoqueu veio falar comigo da conspiração. E eu vi, chequei lá, investiguei, era verdade, mandei prender. Mas se não fosse Mardoqueu, eu já estava morto. E aí ele falou assim, o que eu posso fazer para retribuir esse Mardoqueu aquilo que ele fez para a minha vida? Queria saber você, como é que Deus trabalha. Deus é lindo, irmão, Deus é tremendo. Aí, vem Ramá, entrando no palácio do rei. Chegou no pátio do palácio do rei, o rei lá bem perturbado, perguntou para alguém, tem alguém vindo aí? Vou pedir um conselho para ele. Aí, ele está entrando no palácio do rei, ele falou, tem Ramá chegou mais cedo hoje, não sei o que aconteceu, mas ele chegou mais cedo. Manda chamar Ramá. Falou para Ramá, vou fazer uma pergunta para você. O que você faria se alguém tivesse feito uma coisa boa para você? Tivesse uma coisa assim de salvar a sua vida mesmo, amado. O que você faria? Rei, sabe o que eu ia fazer? Eu ia fazer assim, eu ia colocar a sua coroa sobre ele. Eu ia colocar as suas vestes nele. Eu ia subir ele no cavalo do rei. E ia pedir para a pessoa mais importante do seu reino puxar ele para na cidade de Suzã, e vai puxar ele pelo cavalo, ele sentado no cavalo com a sua coroa, com as suas vestes, todo mundo deve se prostrar diante dessa pessoa. E aí o rei falou para ele assim, então Mardoqueu, Ramá, então vamos fazer isso, você vai pegar Mardoqueu, ele entrou para pedir a cabeça de Mardoqueu. Você vai pegar Mardoqueu, colocar no meu cavalo, colocar minha veste, colocar minha coroa. E como você é a pessoa mais importante do meu reino, Ramá, você vai puxar ele pelo cavalo durante a rua de Suzã e dizer que todos devem se prostrar diante de Mardoqueu. É forte, não é, irmão? Lê o livro de Esther. Você que está sendo perseguido, Deus é fiel, irmão. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Mas, queridos, aqui nós vemos o Espírito Santo se manifestando, de uma forma linda. Então tudo que você fizer para Deus, Deus não esquece.
Deus vai trazer vitória. E Cornélio tinha uma grande dedicação pelo reino, uma dedicação assim, e a oração, o jejum chegou até a memória de Deus, e o anjo aparece para Cornélio e fala assim: Cornélio, as suas orações e suas esmolas chegaram até o trono de Deus. Deus se alegrou com isso. E eu vou pedir para você, você vai enviar a pessoa até Jope. Você vai procurar Pedro, que ele está hospedado na casa do outro Simão Pedro, na casa de Simão Curtidor. Ele chamava Simão Pedro, o Pedro, né? Estava hospedado na casa do Simão Curtidor, na beira do mar. E você vai falar para Pedro vir aqui, porque ele vai te ensinar algumas coisas que você não sabe ainda, Cornélio, e você precisa saber. E aí, naquele momento, ele chamou 2 criados, chamou um soldado de confiança, falou: vocês vão lá em Jope e vocês vão procurar Simão Pedro. Ele está na casa do Simão e vai pedir para ele vir aqui, porque Deus está mandando ele vir aqui. Nesse momento que está acontecendo, os dois criados e os soldados estão indo em direção a Jope. Nesse momento está acontecendo uma outra coisa lá em Jope. Olha como é que Deus trabalha. Deus tinha algo para tratar com Cornélio, Deus tinha algo para tratar com Pedro. E Deus se revela a eles na oração. Aí, quando estava lá em Jope, Pedro deu mais ou menos meio-dia, enquanto o pessoal estava fazendo lá o almoço. Ele estava com muita fome, ele subiu no terraço para orar. Olha como Pedro não perdia tempo, né? Enquanto o pessoal fazia o almoço, ele vai orar. Então ele subiu no terraço para orar. E quando Pedro está orando, Deus dá uma visão para ele. E nessa visão que Deus dá para ele está orando, Deus dá uma visão para ele. Ele desce sobre Pedro, na frente de Pedro, um lençol. Imagina só, um lençol, 4 pontas amarradas, desce diante de Pedro. Ele está com fome, Pedro está com fome. E aí vários animais dentro daquele lençol. E uma voz dizia para ele: Pedro, mata esses animais e come. E Pedro falou: jamais, Senhor, eu vou comer algo imundo. Eu vou matar e comer algo imundo. E Deus responde para ele: Pedro, não chama de imundo aquilo que eu purifiquei. Pedro, ele foi ensinado pela lei, né? Está dentro da lei alguns animais que não poderia comer. Não era por causa de coisas espirituais, tinha a ver com coisas de saúde mesmo, né? Então algumas coisas precisavam ser entendidas, mas Pedro foi ensinado assim: tem animais que eu não posso comer. E ele ouve uma voz: Pedro, não diz o que é imundo aquilo que eu purifiquei. Deus está trabalhando com ele. E aí Pedro, ele fala isso, e a Bíblia diz que o lençol recua de novo, e Deus desce de novo o lençol: Pedro, mata e come. Não vou comer, Senhor, eu não vou comer, porque isso é imundo, eu não vou comer. Pedro, não diz o que é imundo, o que eu purifiquei. E aí na terceira vez, Deus desce de novo, terceira vez, Pedro, mata e come. Ele falou: não vou comer. E aí, naquele momento, o Espírito Santo fala com Pedro, né? Está aqui no versículo 9. E Deus trata com Pedro várias vezes daquilo que estava sendo mostrado para ele fosse imundo, e o lençol se recolheu. Naquele momento em que Deus não explicou a visão para Pedro. Naquele momento que recolheu o lençol, ele ouviu uma voz, que alguém estava chamando ali embaixo. Simão Pedro está aqui. Ele pensou que era uma visão. Então ele estava dentro de uma visão, achou que fazia o complemento da visão, alguém chamando.
Mas não era, a visão já tinha acabado ali. E aí ele pensava que ele estava numa visão. Aí o Espírito Santo, olha a nossa dependência do Espírito Santo, falou para ele: Pedro, você vai descer lá embaixo, porque eu já mandei 2 pessoas te procurar. E você vai fazer aquilo que eles estão pedindo para você fazer. Desce lá, Pedro. Desce lá que eu mandei essas pessoas te procurar. E aí Pedro desce e ele fala assim: o que vocês querem? Ele falou assim: olha, Cornélio estava orando e Deus mandou você ir lá falar com ele. E aí Pedro, ele começa a entender o que Deus quer fazer. Quando as pessoas dizem Cornélio, o centurião, comandante da guarda italiana, está te chamando. Ele estava orando e Deus mandou você chamar. Ele já ligou. Cornélio romano, gentil, eu judeu. Entendeu a visão? O que eu quero dizer algo para os irmãos é assim, irmãos, para nós, Deus, ele precisava tratar Pedro. Deus tinha algo para fazer na vida de Cornélio. Mas Deus, antes de fazer algo na vida de Cornélio, Deus precisava tratar algo com Pedro. Por quê? Quando Jesus, mesmo os cristãos, eles não queriam falar de Jesus para os gentios. Teve que romper uma barreira aí. O apóstolo Paulo, ele já tinha uma visão mais aberta, mas o apóstolo Pedro, ele tinha uma visão mais fechada. Deus precisava trabalhar com eles. Ele era um dos que mais criticava pregar o evangelho para aqueles que não eram judeus. Deus precisava tratar com Pedro. O que eu quero falar com essa revelação, irmãos, Deus, todos nós precisamos ser tratados por Deus a cada dia. Tem muita coisa, irmãos, que nós trazemos na nossa vida e que precisa ser tratado. Às vezes tem muitas coisas deixando de ser realizado na nossa vida e através da nossa vida por algo que ou nós ainda não chegou o momento de ser tratado, ou nós não damos liberdade ao Espírito Santo para tratar isso na nossa vida. Tem muitas coisas dentro da família que poderia ser muito mais diferentes do que são, se nós dássemos liberdade ao Espírito Santo para tratar conosco. Tem muitas vidas que poderiam já ser alcançadas por nós, através de nós, por Jesus através da nossa vida, e às vezes não são, porque muitas vezes nós não deixamos o Espírito Santo tratar na nossa vida. Pedro aqui, ele andou 3 anos com Jesus. Pedro aqui, ele já era cheio do Espírito Santo, que já passou o Atos 2. Pedro aqui conhecia a palavra de Deus, mas Pedro precisava ser tratado. Então tem áreas da nossa vida, situações da nossa vida, visão da nossa vida, que precisa ser tratado pelo Senhor. E que às vezes o Espírito Santo já revelou a nós, e nós não damos liberdade a Ele, porque nós achamos que está certo. E nós não damos liberdade ao Espírito Santo para dizer que está errado. Tem muitas visões que nós trazemos na nossa vida, que elas não são pecados, mas elas atrapalham. Então nós precisamos sempre, todos os dias da nossa vida, irmãos, todos os dias, nós temos que deixar o Espírito Santo à vontade na nossa vida. Ele tem que ter a vontade, ficar à vontade na nossa vida. Tem muita gente que poderia ter muito mais experiências com Deus, não tem, porque está limitado em algumas visões, alguns ensinamentos, às vezes, que atrapalham. Deus quer fazer muitas vezes a nossa vida algo novo, e nós estamos ali insistindo em algo que já não dá mais fruto. Então nós precisamos abrir o nosso coração e dizer: Espírito Santo, se Pedro,
que era cheio do Espírito Santo, andou 3 anos com Jesus, tinha coisa para ser tratada, imagina nós. Então nós precisamos dar essa liberdade do Espírito Santo, sabe? Pedro, ele selecionava as pessoas que ele queria evangelizar, que ele via só os judeus. Não tem pessoas que já passou pela sua cabeça, que você fala assim, esse aí, eu não quero que vá para o céu não. Eu encontrar, Deus me livre. Você sabe por que uma das razões que Jonas não queria ir para Nínive? Por 2 razões. Primeiro que ele tinha medo, porque os ninivitas, eles eram bárbaros, eles eram cruéis, ele tinha medo. Segundo, porque ele falava assim, se eu pregar o evangelho para eles, vão se converter, só vai perdoar eles, não vou não. E às vezes a gente faz isso com pessoas, irmãos. Às vezes tem pessoas que vivem ao nosso redor, que a nossa alma não quer que eles se salvem. A gente faz seleção. E a gente não pode fazer isso. Então, queridos, nós temos que pensar um pouquinho, como pai, o que falta na minha área ser transformado como pai, como mãe, como marido. Não é? Nós já perguntamos para a esposa qual a expectativa que ela tem em relação a mim, e ela perguntou a mim qual a expectativa que eu tenho sobre ela. Os filhos, se a pessoa perguntou para o seu filho, o que você acha, filho, eu, Isaías, como pai para você? Já perguntou, não? Você vai ter surpresa o dia que você perguntar. E o dia que você perguntar, para você ter surpresa, você tem o Espírito Santo do seu lado para tratar com você. Você que tem funcionários, tem gente que não tem até medo de perguntar. Você já perguntou para os seus funcionários o que eles pensam em relação a você? Você que é funcionário, já pediu um feedback para alguém que te lidera? Eu quero ser melhor em cada dia, em cada área da minha vida. Mas para isso eu preciso da liberdade do Espírito Santo, para que Ele possa transformar a minha vida. Eu, como ministério do Senhor, como você que tem um ministério lindo na sua vida, você já perguntou ao Senhor se está bom, Jesus? Está bom? Eu tenho que ter essa liberdade ao Espírito Santo, como diz Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus precisava transformar Pedro. Pedro precisa ser transformado. Se Pedro não tem essa visão, quando eles chegam lá e falam assim, Pedro, centurião está te chamando. Eu falo, não vou não, romano ainda, não vou. Mas Deus precisou de um tempo para tratar Pedro. Pouco tempo, mas tratou. Então, o grande desafio é nós sairmos daqui, Senhor, eu quero te dar liberdade, Espírito Santo, sem medo. Te dar liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor possa trabalhar na minha vida como o Senhor trabalhou na vida de Pedro. Eu quero. Porque eu quero acertar o alvo. Quero acertar o alvo. Eu não quero errar o alvo. Mas você quer acertar o alvo por quê? Para mostrar que você não erra? Não. Para trazer frutos bons para o reino. Para não atrapalhar o reino crescer. Tem gente que atrapalha o reino crescer. Pedro precisava ser transformado. Aí Pedro, ele ouve essa palavra. E olha que coisa interessante. Pedro vai lá, Pedro entendeu, agora eu entendi a visão. Aquele negócio lá do imundo é o povo romano, eles não são imundos porque Deus está dizendo que eles têm que ser salvos também. Então Pedro vai, chega na cara de Cornélio. O que Cornélio fez? Olha que coisa linda, irmãos. A atitude desse Cornélio, ele tinha convidado todos os amigos, encheu a casa. A Bíblia diz que ele encheu de parentes, de amigos. Olha, vai vir um Pedro aqui, ó. Ele vai falar uma palavra maravilhosa para nós aqui, vai mudar a nossa vida. E ele chamou os amigos, os parentes, encheu a casa de Cornélio. Quando Pedro chega lá, o que Cornélio faz? Cornélio se prostra diante de Pedro. Pedro fala, não, pode quem acha que Pedro nenhum homem nessa terra é digno de ser adorado. Nenhum homem que se passa nessa terra é digno de ser adorado. Quando Cornélio, a Bíblia diz que ele se prostrou diante de Pedro para adorar. Pedro falou, não, levanta. Levanta, meu querido, sou homem que nem você. Levanta.
E Pedro então começa a falar assim: por que me chamais? E aí o centurião começa a falar: eu estava orando, estou há 4 dias em oração, em jejum, esperando esse momento maravilhoso acontecer. E Pedro fala assim: agora eu entendi, Deus não faz acepção de pessoa. E ele começa a falar de como Deus realizou sua obra no reino. Por que precisou chamar Pedro? Porque Cornélio era um homem bom, dava esmola, um homem que orava, que jejuava, que adorava a Deus, mas ele precisava de algo especial, que era entregar a vida dele para Jesus. Ele precisava ouvir de Jesus, irmão. Já viu aquelas pessoas que falam assim: ah, mas ele faz tudo direitinho, ele é um bom pai, ele é uma boa mãe. Mas ele precisa, é o critério do reino, ele precisa entregar a vida dele para Jesus, não tem jeito. Cornélio precisava ouvir de Jesus. Então Deus, ele precisa ouvir de Jesus. Eu preciso trabalhar Pedro. Pedro não vai lá falar de Jesus se eu não trabalhar Pedro. Então eu trabalho Pedro, Pedro vai lá. E Pedro começa a falar então de Jesus para ele. Então ele começa a falar de como Deus se manifestou na Galileia, na Judéia, como que Deus usava Jesus de uma forma sobrenatural, né? Ele fala assim que ele ressuscitou no 3º dia. Depois que ele ressuscitou, nós comemos com ele. Ele não apareceu para muitas pessoas, mas para nós ele apareceu. Mas tem um versículo aqui que eu quero que você lê comigo. Olha que coisa interessante, no versículo 38, olha o que Pedro, na pregação dele, está explicando. O que ele vai falar para aquelas pessoas que estão ali? Ele vai falar de Jesus para elas, porque elas eram pessoas boas, pessoas de boa índole, de boa família, mas elas precisavam receber Jesus. Para receber de Jesus tem que falar de Jesus. Para falar de Jesus precisa conhecer Jesus. Aí ela falava assim, ó, versículo 38, quando ele está falando, ele diz uma frase que é interessante. Ele fala assim, ó: como Deus Pai ungiu a Jesus, o Filho, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí você fala assim, mas Jesus não era Deus? Era Deus. E por que precisou ser cheio do Espírito Santo? O Jesus Pai é a primeira pessoa da Trindade, Jesus a segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade. Os 3 são Deus, você aprende na primeira Miriam. Isso eu estou te falando aqui. Só que Jesus, para realizar o milagre dele, cada um é na sua essência, cada um tem o seu papel. Por que Deus precisou ungir Jesus com o Espírito Santo? Porque Jesus, quando andou na terra, ele não poderia usar o poder dele como Deus. Está em Filipenses capítulo 2, ele não poderia. Tudo que Jesus realizou na obra, ele realizou mediante a unção do Espírito Santo. Então ele fala aqui, ó, assim como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se Jesus, irmão, que era perfeito, era Deus, era perfeito, ele precisou ser cheio do Espírito Santo, quanto mais eu e você que somos carnais, que fazemos as coisas erradas. Então nós dependemos do Espírito Santo na nossa vida, irmão. Se Jesus, que era perfeito, Deus, ele realizou as obras na terra porque ele era cheio do Espírito Santo. E Pedro começa a falar sobre as coisas de Jesus, que ele falava daquilo que Deus fez através de Jesus. Olha o versículo 44, irmão. Olha, imagina só, Pedro está pregando, como eu estou aqui. Ele está falando lá para as pessoas, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, realizou milagre, curou enfermos, ressuscitou mortos, destruiu as obras do inferno, do mal, libertando as pessoas do cativeiro, das enfermidades, e que foi morto ao 3º dia, ressuscitou, comemos com ele depois da ressurreição. Está pregando. E quando ele está pregando, as pessoas estão ouvindo ele pregar. Olha o que acontece no versículo 44. E dizendo Pedro ainda essa palavra, ele não terminou de pregar ainda, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra.
Olha que coisa linda, irmãos. Ele estava falando, de repente teve que parar de pregar. Por quê? Porque o Espírito Santo começou a ser derramado, a sede era tão grande, e ele começou, e a Bíblia diz assim que os fiéis que eram da circuncisão, Pedro levou alguns irmãos com ele, ele ficou olhando assim, todos quanto tinham vindo com Pedro maravilharam, porque o dom do Espírito Santo derramava também sobre o gentio. A unção começou a cair naquela casa, naquele lugar. As pessoas começaram a falar em língua, começou a ouvir a manifestação do Espírito Santo. E aí, porque os ouviam falar em língua e magnificar a Deus. Foi um derramar, irmãos, um avivamento do Espírito Santo naquele lugar ali. Porque havia duas razões para que isso acontecesse. Primeiro, irmãos, a sede de Cornélio. Me chama a atenção nessa palavra. A sede de Cornélio. E o que eu quero destacar nesse momento aqui, nessa história, porque eles saíram daquela casa assim maravilhados, foram para o culto do batismo. Saiu dali e já foram fazer o culto do batismo das águas. Porque Pedro falou assim, já aceitaram Jesus, estão cheios do Espírito Santo. O que impede ele de ser batizado? Já foram fazer um culto do batismo, sair dali. Agora o que destaca nesse tempo, nessa história, irmãos? A sede de Cornélio. A sede que esse Cornélio tinha de Deus era grande. E a pergunta que o Espírito Santo nos faz nesta manhã é: qual é a sede que nós temos tido de Deus, irmãos? Qual é a sede que nós temos tido de Deus? Pela palavra, pela oração, pela presença de Deus. Qual a sede que nós temos tido? Esse homem era um homem que ele era romano, era bom, orava, jejuava, mas ele tinha uma sede de Deus que chamou a atenção de Deus. E o que eu quero desafiar você nesta manhã é: qual é a sede que nós temos tido de Deus? De nós acordarmos cedo e falar: estou com sede de ler a Bíblia e conhecer um texto daquele livro de Esther que o presbítero pregou lá domingo de manhã. Eu quero saber que tem negócio do Esther, essa sede de conhecer Deus. Precisa manifestar essa sede no nosso coração. O salmista diz assim: assim como a costa suspira pelas águas, assim, Senhor, a minha alma suspira por Ti. Nós vamos desejar Deus, irmãos, desejar o Senhor mesmo, desenvolver essa sede. Nós falamos para a nossa alma: você precisa desejar, ter sede de Deus, ter sede das coisas de Deus. Nós vamos trabalhar isso, porque o mundo está perdendo isso. Nesse século nós estamos perdendo essa sede, e nós precisamos desenvolver essa sede de Cornélio. Eu quero ter essa sede de Cornélio. Precisa desenvolver em nós. Nós temos desejo muito de fazer tantas coisas lindas na nossa vida, e precisamos mesmo realizar sonhos, projetos. A gente tem que ter mesmo, faz parte da nossa vida. Mas que seja a prioridade da nossa vida a sede que eu quero, eu preciso ter de Deus. A sede que Cornélio tinha por Deus precisa ter no nosso coração. Nós precisamos olhar para a nossa vida e fazer uma avaliação, uma retrospectiva na nossa vida, e falar o quanto que eu tenho desejado Deus na minha vida. Se Deus tem mais para mim, eu quero. Se as pessoas dizem que tem algo sobrenatural que Deus tem realizado na minha vida, eu quero para a minha vida. Moisés falava de face a face com Deus, conversava com Deus, e um dia ele falou: Senhor, eu quero mais. O que você quer? Mas eu quero te ver face a face. O Senhor se manifesta na minha vida através de uma espada fumegante, de uma sarça ardente, mas eu quero te ver. E o Senhor diz para Moisés: você não pode olhar no meu rosto, Moisés, vou te dar a oportunidade de ver pelas costas.
mas havia sede na vida dele. E essa sede que o Senhor quer nesse século, nesse ano, despertar na nossa vida. Sede de Deus, sede do Senhor, sede de ver Deus se manifestando na nossa vida, na nossa família, através de nós. Sede. Peça sede, Senhor, produza sede na minha vida, produza sede. Porque Jesus diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem que haver sede, irmãos, na nossa vida. Sede pela presença de Deus, sede por ter comunhão com a palavra, sede de poder ver a glória de Deus se manifestar em nossa vida. Que a sede que tinha Cornélio, que venha a ser na nossa vida. E que nessa semana nós começamos a pedir sede, Senhor. Eu quero ter sede de Ti. Eu quero ficar incomodado quando passar um dia sem ler a Tua palavra. Eu quero ficar incomodado, Senhor, quando passar um dia sem ter um tempo de oração com o Senhor. Eu quero ficar incomodado, Senhor, todos os dias se passar uma oportunidade de eu não falar do Teu amor para alguém, de citar pelo menos um versículo da Tua palavra para alguém. Eu quero ter sede, Senhor. Trabalha na minha sede. O mundo tem roubado as nossas prioridades, tem trocado as nossas prioridades, tem vendado nossos olhos, tem feito nós nos preocuparmos com tantas coisas. Mas o Senhor nos chama hoje para dizer: meu filho, minha filha, tenha sede de mim, porque eu vou fazer coisas grandes na sua vida. Tenha sede de mim, que você vai ver a minha glória dentro da tua casa. Olha a sede de Cornélio, que promoveu na sua vida, na sua família, a manifestação poderosa do Espírito Santo. A vida daquelas pessoas nunca mais foi a mesma. Sede, irmão, sede. Diga para você no espelho da sua casa: eu quero ter sede. Acorda amanhã cedo, olha para o espelho: eu quero ter sede do Senhor. Diga assim, ora no espelho, vou dizer assim: Isaías, você precisa ter mais sede de Deus. Se você quer ver algo mais sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a nação que nós vivemos, sede de Deus. Você pode se colocar de pé, irmãos, nesse momento. Uribe canta labachevia. Sede. Desafia você mesmo, desafia. Eu preciso ter sede. Eu preciso ter sede de Deus. O Espírito Santo está aqui. E a presença dele pode chegar até a tua casa, você que nos ouve em casa. A presença do Espírito Santo está aqui. E eu quero já convidar o grupo de louvor. O Fernando já está aqui. Nós vamos cantar um cântico de adoração. Sede, irmão, sede. Eu quero ter sede. Talvez gastamos tanto tempo preocupado com tantas coisas, e a sede não nos preocupou. Se eu não tiver sede de Deus, eu estou morrendo. Se eu não tiver sede de Deus, a minha vida está ruim. E se eu achar que isso não é importante, é pior ainda. Sede, irmão, sede. Deus quer te levar em patamares altos. Deus quer te levar a voar mais alto. Deus quer ter mais experiência com você. Aleluia. A presença do Espírito Santo aqui é real. E você sabe, para Deus manifestar a glória dele sobre a vida de Cornélio, Pedro precisou se submeter à transformação de Deus. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu não quero te atrapalhar na terra, não. Eu quero ser um vaso usado nas tuas mãos, Espírito Santo. Irmão, se nós como igreja não fomos chamados para falar de Jesus e adorar o Senhor, não tem sentido. Os dois papéis principais da igreja é adoração e evangelização. Deus chamou eu e você para adorá-lo. E na adoração Ele me fortalece, Ele te fortalece, Ele dá visão.
E você vai chegar nas pessoas e você vai falar de Jesus. Você vai tocar nas pessoas, elas vão ser curadas. Fecha os teus olhos, irmãos. Fecha os teus olhos. Eleva o seu pensamento na glória de Deus. Há uma unção do Espírito Santo aqui. A unção que estava na casa de Cornélio está aqui hoje. A unção que estava sobre a casa de Cornélio está aqui hoje. Tem correntes caindo. Tem Deus dando coração novo para a gente aqui. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Tu és tremendo. Tu és poderoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Pai. Tu és lindo, Espírito Santo. Começa a derramar chuva sobre esse lugar, Jesus. Começa a derramar do Teu Espírito Santo sobre esse lugar, Jesus. Há almas sedentas aqui, Jesus. Há almas sedentas aqui, Espírito Santo. Começa a derramar. Começa a derramar, Jesus. Começa a derramar, Jesus. Começa a derramar, Espírito Santo, a Tua glória sobre este lugar. Começa a derramar, Senhor, a Tua glória sobre este lugar. Oh, Espírito Santo. Oh, Deus de poder e glória. Oh, Santo de Israel. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai chover, Senhor. Vai chover, Senhor, neste lugar. Vai chover, Senhor, a chuva do Teu Espírito Santo sobre esse lugar. Oh, aleluia. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover, Senhor. Vai chover, vai chover, Senhor. Abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu. E se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover, Senhor. Vai chover, vai chover. Vai chover sobre este lugar, Jesus. Vai chover sobre este lugar, Jesus. Vai chover sobre este lugar, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Vai chover, Senhor. Vai chover, Senhor. Senhor, que haja sede no nosso coração. Que haja, Senhor, liberdade para o Senhor poder transformar o nosso coração. Que haja sede, Senhor. Que podemos sair daqui nesta manhã mais sedendo de Ti, querendo mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão, irmãos. Você que precisa de um milagre de Deus, faz assim com a sua mão. Faz assim com a sua mão. Eu vou orar por você. Você que precisa de cura, você que precisa de libertação, você que precisa de um milagre de Deus, faz assim com a sua mão. Pai, em nome de Jesus, Pai, coloca a tua igreja diante da tua presença, Deus Todo-Poderoso. A unção poderosa do Senhor está aqui neste lugar, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, eu quero profetizar e profetizo sobre a tua igreja cura. Aqueles que precisam de cura, Senhor, tanto aqueles que estão aqui como estão em casa, Senhor, nós profetizamos cura, Senhor. Visita do alto da cabeça à planta do pé, Senhor. Espírito Santo, traga cura. Cura, Senhor. Enfermidade que foi diagnosticado que não tem cura, traga cura nesta manhã em nome de Jesus. Faz milagre, Senhor. Faz milagre poderoso em nome de Jesus. Aqueles que precisam de um milagre na vida financeira, faz milagre, Senhor. Aquele que tem causa na justiça, que estão esquecida, como tu lembrou de Cornélio, lembra dessa vida agora, Senhor. Aquele que precisa de um milagre na sua casa, na sua família, faz milagre, Senhor. Poderoso, Senhor. Rocha abacaia. Derrama do teu milagre, Senhor, sobre essa igreja, sobre esse povo, em nome de Jesus, Senhor, sobre aqueles que estão aqui, sobre os que estão em casa. Eu selo esta palavra, Senhor, e declaro que o Senhor tem diante de ti uma igreja sedenta pelo teu poder e pela tua palavra. Eu declaro, Senhor, uma igreja pronta a ser transformada pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo. Eu declaro uma igreja curada. Eu declaro uma igreja próspera. Eu declaro uma igreja vitoriosa no Senhor em todas as áreas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém e amém. Aplauda o Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Aplauda Ele. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você que acabou de ouvir esta mensagem, eu quero te dizer que em João 3,16 está registrado assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você quer fazer parte da família de Deus e ter a vida eterna junto com o Senhor, você precisa declarar publicamente que você crê na obra que o Senhor Jesus realizou e que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor da sua vida, aquele que tem toda a autoridade, e que você crê que Ele é o Salvador do mundo, que foi lá na cruz do Calvário pagar o preço do seu pecado, do meu pecado e toda a humanidade. E a Bíblia Sagrada diz que no céu há livros e os registros são feitos com palavras. A forma de nós registrarmos nossas decisões nos livros celestiais é através da palavra. Crer é um verbo, é uma ação. Então eu convido você a fazer uma oração comigo. Eu falo, você repete, porque a importância é que a sua voz chegue até os céus e seja registrado no livro. Então eu convido você a repetir comigo esta oração. Repita comigo: Pai Celeste, eu venho à tua presença para te dizer que eu ouvi esta palavra e creio no meu coração que o Senhor é o Salvador do mundo e que veio a este mundo em forma de homem para se identificar comigo e morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos meus pecados. Eu creio nesta obra que o Senhor realizou, creio na ressurreição, que o Senhor ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, provando que o Senhor não tinha pecado algum e que este sacrifício foi válido diante dos céus. Eu
creio nesta obra e peço, confirma o meu nome, Pai, no teu livro da vida, para que eu também possa fazer parte desta família que vai viver eternamente com o Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, eu quero te dizer, seja bem-vindo ao reino do Senhor. O Espírito Santo agora mora dentro do seu coração e ele vai começar a dirigir os seus passos e te orientar. Minha sugestão é que você procure uma igreja perto da sua casa, que seja uma igreja que realmente aplique os princípios e ensine os princípios do Senhor, para que você possa continuar crescendo até o dia do arrebatamento, quando o Senhor virá buscar a sua igreja, que também é chamada da sua noiva. Seja bem-vindo em nome de Jesus.